Olá, a ideia do vídeo é dar uma sequência àquela temática da formação contraditória. É o termo que eu designei, que eu chamo de formação contraditória, é uma espécie de processo, né? Na verdade é um processo que o indivíduo ele acaba desenvolvendo ao longo da vida humana dele, em que a sua forma de organizar o pensamento ela acaba adentrando, desenvolvendo uma estrutura em que a contradição ela é uma realidade cotidiana e, digamos, uma realidade normal. E é interessante que a gente pode falar sobre formação contraditória, mas sempre vamos falar a partir de um pressuposto de que essa formação ela pode ser desenvolvida, ela pode ocorrer, digamos assim, impulsionada por três fatores que eu considero assim mais relevantes, até porque não é fácil encontrar uma justificativa, né, uma ciência exata sobre esse tipo de estado individual. Mas, assim, num primeiro momento, um primeiro motivador, digamos assim, da formação, a gente pode entender como uma forma intencional. Então, uma sociedade intencionalmente poderia impulsionar esse tipo de formação. Uma segunda possibilidade seria a partir do conflito de interesses existente em qualquer sociedade, e aí uma externalidade desse conflito de interesses seria essa formação contraditória no indivíduo, né? E a terceira possibilidade poderia surgir aí, derivar da própria complexidade da vida em sociedade. Então, essa complexidade acabaria, de alguma maneira, em algum ponto, convergindo para essa formação contraditória, onde o indivíduo, como eu falei no vídeo anterior, ele desenvolve um arcabouço cognitivo, emocional, intelectual, enfim, em todas as esferas da vida, em que as divergências elas são bem marcantes. Então, a minha forma de enxergar o mundo, então, a forma desse indivíduo enxergar o mundo, ela tem essa divergência. Então, há sempre uma divergência, há sempre um conflito na estrutura que se formou ali dentro daquela mente que pensa. Então, assim, uh, essa formação contraditória, ela adentra sempre, né, dentro de um processo psíquico, um processo intelectual, um processo mental, um processo em que não se enxerga isso de maneira explícita, de maneira física. Então é a partir de uma individualidade do indivíduo que ele acaba gerando em si, né, essa formação contraditória. E assim, sempre dentro de um contexto em que exista uma sociedade, sempre vai haver situações, né, divergentes que vão, por um lado, beneficiar umas pessoas e não beneficiar outras. A formação contraditória, ela passa despercebida e até é aceitável que exista a formação contraditória em várias sociedades, porque ela acaba, digamos assim, sendo conveniente para algumas situações e outras não tanto. Mas assim, o vídeo ele não vai adentrar a esse nível de discussão, até porque não é interessante, não é interessante esse tipo de diálogo de forma pública. Mas essa formação contraditória, por exemplo, né, no vídeo anterior eu falei sobre a pedagogia jornalística. Né? A pedagogia jornalística é uma forma de comunicação muito utilizada pelas mídias, em que ela justamente ela adentra
ela adentra justamente essas mentes, né, que são formadas de maneira sempre com espaços, né? Então, a formação contraditória é sempre, você pode detectá-la a partir do reconhecimento de lacunas. Então, lacunas na mente do indivíduo, lacunas de conhecimento, de informação. Por exemplo, o cérebro ele se organiza através de sinapses. Então, há uma comunicação entre os neurônios ali, há uma dialética neuronal ali, ou seja, um estímulo, uma resposta. Então, um processo dialético dentro dessa estrutura. Então, quando eu tenho essa estrutura mental cognitiva, lacunas, ou seja, espaços, né, em que não há comunicação entre um lado e o outro, não há essa dialética, esse diálogo, eu tenho basicamente uma possibilidade de uma formação contraditória, ou seja, um obstáculo para que determinados processos, né, se desenvolvam ali. É sempre uma barreira, é sempre como se diz, eu cheguei até aqui, daqui eu não consigo me intercambiar com outros processos, com outras informações, né? Eu não consigo avançar a partir daquele ponto por conta de lacunas. E nesse processo também de formação contraditória, a dialética, né, que aí a dialética grega, né, antiga, que aí foi aperfeiçoada, foi utilizada por outros teóricos, ela basicamente inexiste a dialética construtiva, aquela dialética que parte do aparente conflito, mas não é um conflito, na verdade, a dialética ela vai ao encontro de uma construção. Então, diferentemente de uma briga, diferentemente de uma agressão, a dialética, para muitos, né, que estão dentro dessa formação contraditória, né, a dialética ela parece ser uma agressão ao outro, né, um menosprezo ao outro. Na verdade, é uma construção, é um diálogo que gera algo benéfico. Também pode gerar algo que não agrada ou que não agrade o outro indivíduo que está nesse diálogo aí, mas ele sempre parte de dois conhecimentos, de dois pontos, né, de dois polos ali, né, que intercambiam, fazem um intercâmbio, a troca e geram um outro processo. Então, na formação contraditória, a não presença da dialética é um fato importante. Até para detectar essa formação contraditória, né, você não vai ver a dialética ali presente, você vai observar lacunas importantes, né, em todos os sentidos, lacunas que não permitem a compreensão de algo maior, de algo, não permite uma extensão, uma ampliação de determinada compreensão de uma realidade, seja lá qual for, social, econômica, científica. Então, essa formação contraditória, ela é muito presente no cotidiano das pessoas, muito, muito presente. E superá-las não é fácil. É importante mencionar que a formação contraditória ela não tem nada a ver com ser culto ou não ser culto, né, ou ser um papa de determinado assunto, ou saber de dominar muito um determinado assunto, não tem nada a ver com isso. Porque a pessoa pode ser um doutor, ela pode ser um PhD, sei lá o que for, em determinada área, e mesmo assim ter tido uma formação contraditória e viver dentro de uma mente ou com a mente contraditória. Então, essa formação contraditória, ela atinge da pessoa iletrada, né, ao doutor lá da universidade, né, que estudou muito, mas desenvolveu essa formação contraditória. Então, assim, é uma discussão qualificada, não é uma discussão que você vai encontrar em livro ou em outro instrumento para ir lá e ler aquilo com detalhe, porque envolve vários interesses também, né? Então, como existe na indústria, né, determinados produtos que não são fabricados, porque não interessa do ponto de vista comercial. Também do ponto de vista intelectual, há vários assuntos, né, como esse da formação contraditória, que também não interessa uma discussão, né, até por conta da própria proteção, digamos assim, né, da sociedade, né, e do Estado. Porque são assuntos que não mantêm a sociedade estabilizada, enfim, né? Então não é interessante que se discuta isso. Mas assim, dentro
diálogo aqui, isso também não interessa, né? O que interessa aqui é só apenas, né, uma discussão de um assunto sensível, um assunto importante, que para aqueles que têm interesse, né, em pessoal, no caso, né, desenvolver a sua intelectualidade nesse sentido, então não vai prejudicar o outro, não vai provocar nenhum distúrbio social, mas vai gerar na própria concepção que essa pessoa interessada nesse assunto, né, desenvolve no sentido de ampliar sua capacidade, né, sua lucidez em relação à realidade, né, que o cerca, e a realidade também da própria organização intelectual, mental, que nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida, e cada um vai desenvolver a sua própria capacidade de discernimento, de entendimento. E daí, esse tema da formação contraditória, ele tem tudo a ver com essa jornada, com essa vertente, né? Então, por exemplo, eu posso estudar esse assunto, eu posso aprofundar esse assunto e tê-lo para mim, pessoalmente, digamos assim, para eu usar na minha vida, nos meus estudos, nos meus entendimentos. E jamais vou ministrar um curso, né, sobre isso, ou jamais vou escrever um livro sobre isso, né? É um papo filosófico, mas que quem souber aproveitar a temática certamente vai ter aí uma vantagem em relação a essa evolução intelectual, né, ao longo de um processo de vida, né, ao longo da vida ali. Então é uma temática mais voltada, né, para um conhecimento individual, para uma capacidade intelectual individual de quem adentrar e for realmente dedicar um tempo, né, a entender essa formação contraditória, que ela se dá como eu falei, em vários espaços, né? Mais evidentemente nas instituições formais como escola, uma empresa, a família, por exemplo, né? Então, assim, como eu falei, né, essa formação contraditória, ela pode ocorrer, isso não é uma limitação, mas ela pode derivar-se, né, justamente de um conflito de interesse, então uma externalidade de um conflito de interesse pode gerar essa formação contraditória no indivíduo. A própria complexidade da vida em sociedade também ela pode, né, acabar gerando, né, naturalmente essa formação contraditória. E a terceira, né, que eu falei que era a primeira antes, né, é a própria intencionalidade, né? Então pode haver uma intencionalidade nesse sentido de desenvolver essa formação contraditória, porque tem uma ligação com um conflito de interesses, mas assim a intencionalidade ela exige, né, todo um aparato pedagógico, né, para provocar justamente essa formação contraditória no indivíduo. Então essas três linhas assim elas ajudam no entendimento dessa formação contraditória, né? Que é uma formação que os indivíduos desenvolvem, que eu falei lá no vídeo anterior, né, em que a própria capacidade de discernimento desse indivíduo ela se contradiz. Então ela não consegue intercambiar, né, assuntos que são considerados, né, contraditórios e opostos entre si. Então a pessoa não consegue estudar e entender ou trazer para uma mesma discussão, né, negro e branco, por exemplo, né, escuro e claro, né, então sombra e luz. Então são discussões que não são compreensões que não são, digamos assim, possíveis nessa mente. Então não há como esses dois lados aparentemente opostos se comunicarem. Então essa que é a formação contraditória. Então, tipo assim, pobreza e riqueza são oposições, então não há como intercambiar, não há como conhecer uma, depois conhecer outra e juntar as duas, né? Então, são sempre oposições, são sempre divergentes, né, as compreensões, elas não enxergam que o mundo é uma totalidade, né, que a realidade é uma totalidade, né, que essas divisões em partes, elas
podem servir para determinadas coisas, mas assim, a totalidade, na verdade, da realidade, ela não se divide assim. Então, se há luz, se há escuridão, se há som, se há silêncio, é uma totalidade, é uma realidade, na verdade. Né? Não há essa oposição que ela é apenas aparente, mas na mente da formação contraditória, essas oposições são reais, né? São realidades, né, que impedem determinado tipo de compreensões e de avanços intelectuais que seriam possíveis se não houvesse essa digamos assim, essa prisão cognitiva na mente do indivíduo, né, entre oposições, né. Eu vou encerrar o vídeo que está ficando um pouco complicado, né, porque ele exige esse nível filosófico, né. Quem tiver compreensão, a dificuldade de compreender, né, essa fala, né, um estudo, né, filosófico sobre a temática, uma busca, né, ajudaria bastante a adentrar, né, a introduzir esse assunto que aparentemente, eu estou falando assim, né, de modo bastante dialógico, né, aparentemente parece um assunto fácil, mas não é não, é bem cascudo, né. Eu encerro o vídeo aqui.